Olá! Essa sessão, como a anterior, a 1.2, tem algumas novidades e tem alguns aspectos que são de revisão. O primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de produto escalar, ou produto interno, que é uma novidade e é um conceito que será ampliado posteriormente. O produto escalar pode ser calculado para dois vetores A e B, desde que eles tenham o mesmo número de componentes. No caso mostrado na figura, A e B têm n componentes, então nós poderemos fazer o produto desses dois vetores. Como funciona a conta desse produto? Ela é bem simples. Nós vamos multiplicar o primeiro elemento de A pelo primeiro de B, o segundo elemento de A pelo segundo de B, e assim sucessivamente até o último elemento de A pelo último de B. Com esses produtos, nós vamos somar os resultados deles e obter um valor numérico que é chamado produto escalar. Usaremos cores para indicar os elementos de A e de B que dão origem a um termo do produto escalar A vezes B. Por exemplo, os elementos A1 e B1 estão sublinhados em azul. Eles dão origem ao termo A1B1 do produto escalar de A a B, e assim sucessivamente. No exemplo 1, faremos 1 vezes 2 mais menos 2 vezes 3 mais 3 vezes menos 2 mais 4 vezes 1, conforme está representado abaixo. No exemplo 3, temos a seguinte proposta. Um professor aplica 4 formas diferentes de avaliação e para cada uma dessas avaliações ele dá um peso, uma ponderação. Quando ele precisar fazer a média dos alunos, ele vai precisar calcular uma média ponderada, ou seja, a primeira nota que os alunos tiraram tem que corresponder a 10%, a segunda nota 30%, a terceira 30% e a quarta 30%, conforme está apresentado no enunciado do exemplo 3. Para representar esses pesos, essa ponderação, foi criado um vetor W, que é o vetor dos pesos. Na primeira linha, vocês têm o correspondente a 10%, que é 10 dividido por 100, ou seja, 0,10. Na segunda, na terceira e na quarta, o correspondente a 30%, que é 30 dividido por 100, ou seja, 0,30. Para um aluno específico, que aqui não importa muito qual seja, tem as seguintes notas correspondentes entre 0 e 100. Na primeira avaliação, 78, na segunda avaliação, 84, na terceira, 62 e na quarta, 85. Esses valores de notas são colocados num vetor denotado pela letra G, de graus, certo? Conforme vocês podem olhar ali na ilustração. Se eu quero calcular a média desse aluno específico, basta eu aplicar os pesos do vetor W sobre os correspondentes elementos do vetor G. Uma maneira de representar isso é por meio do produto interno, e essa média será, então, o resultado desse produto interno, como está explicitado a seguir.
exemplo 2, são apresentados dois vetores A e B, em que x é um dos elementos, um dos componentes do vetor A. Para encontrar o valor de x, é informado que o produto escalar de A vezes B é igual a menos 4. Basicamente, o que tem que ser feito aqui? Primeiro tem que se fazer a conta do produto escalar e igualar a menos 4. Com isso, vocês vão chegar numa equação algébrica simples e, resolvendo essa equação, encontra o valor do x. Vamos aqui começar a recordar o produto entre duas matrizes. A primeira coisa importante é observar que existem algumas condições para que seja possível calcular o produto entre duas matrizes A e B. A primeira é que o número de colunas de A seja igual ao número de linhas de B. Aqui esse número será denotado pela letra P minúscula. Observe como representamos as matrizes A e B aqui. A matriz A é formada por elementos A e J, distribuídos em M linhas e P colunas. Já a matriz B é formada por elementos B e J, distribuído em P linhas e N colunas, reforçando aqui que o produto só será possível se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B, nesse caso, denotado pela letra P. Como serão calculados os elementos da matriz C? Esses elementos são calculados um por um, ou seja, para cada linha e coluna de C, nós temos um elemento correspondente, que nós vamos denotar por C e J. E este elemento C e J será calculado como o produto escalar da linha I de A pela coluna J de B, conforme escrevemos a seguir. Podemos escrever o elemento C e J como está na fórmula 2 a seguir. No entanto, na próxima página, iremos observar uma forma esquemática para representar o C e J. Aqui você vê uma representação esquemática do cálculo do elemento C e J da matriz produto de A e B. Observem que para calcular esse elemento será utilizada a linha I da matriz A, que está destacada, e a coluna J da matriz B, que também está destacada. Fazendo o produto escalar de A vezes B, nós calculamos então o elemento C e J conforme é indicado abaixo. Linha I de A, produto escalar, coluna J de B. Ainda não falamos sobre a ordem da matriz resultante C, que representa o produto de A e B. Observe a figura. Se eu tenho A, M por P e B, P por N, nós teremos que a matriz produto terá o número de linhas de A e o número de colunas de B, ou seja, M por N.